Sabe, quando a gente olha para a história dos descendentes de Jacó no livro de Gênesis, a primeira impressão é que, bem, é só uma lista de nomes. Mas se a gente olhar com mais atenção, vai ver que essa árvore genealógica é, na verdade, um quebra-cabeça. E um quebra-cabeça cheio de mistérios. O nosso desafio aqui é justamente esse: não tratar esse texto antigo como uma simples lista, mas como um código que precisa ser decifrado. Porque cada nome, cada número ali, pode esconder uma história inteira. Então, vamos investigar juntos? Para começar, a gente precisa entender o cenário. A nossa história começa com uma viagem. O texto está fazendo uma contagem, um registro de todos os membros da família de Jacó, bem no momento em que eles estão se mudando para o Egito. É como se fosse o primeiro censo de um povo que estava nascendo ali. A lista começa toda organizada. Primeiro, os filhos da primeira esposa de Jacó, Lia. Temos Ruben, que era o mais velho, o primogênito, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Até aqui tudo parece bem direto, né? Mas é logo depois disso que a gente encontra o primeiro detalhe que acende um alerta. E é aqui que a gente sai da contagem simples e entra de cabeça no primeiro enigma. Vamos ver como uma única linhazinha no texto pode, na verdade, estar escondendo uma história bem dramática que não é contada de forma aberta. A lista continua, agora com os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade. E aí, no finalzinho, aparece uma anotação bem específica, totalmente fora do padrão. Saul, filho da Cananeia. O texto faz questão de destacar essa informação. Por quê? Pensa bem, de todos os netos de Jacó, por que só a mãe de Saul é mencionada? E ainda mais desse jeito. Isso não é um erro, não é um acidente, é uma pista. E essa é a grande pergunta. A inclusão desse detalhe quebra totalmente o ritmo da genealogia. É quase um convite do texto para a gente parar e se perguntar: opa, peraí, tem uma história aqui que eu preciso descobrir. E a resposta para esse mistério vem do grande comentarista Rashi. Ele explica que a tal Cananeia era, na verdade, Diná, a própria filha de Jacó. Saul é o filho nascido de um evento extremamente violento e traumático. Para proteger a honra da irmã, Simeão jura que vai se casar com ela e assumir o sobrinho. O que parecia só uma nota de rodapé, de repente se revela um drama familiar imenso. Ok, resolvemos o enigma do nome, mas agora a gente entra em outro, um mistério de números. A matemática do texto parece que não bate, e isso cria uma nova camada para o nosso quebra-cabeça. O texto é bem claro, ele nos dá um número total. Os filhos e filhas de Lia que desceram com Jacó para o Egito somam 33 pessoas. Parece simples, certo? Uma afirmação direta. 33. Um número fechado, definitivo. É o que está escrito. Mas e se a gente for contar um por um na lista? E aí que está o problema. Se a gente soma todos os nomes listados, que vieram de Lia, filhos, netos e a filha de Ná, a conta dá 32, não 33. Então a pergunta é, onde foi parar a pessoa número 33? Quem está faltando nessa conta? E mais uma vez é Rashi quem nos oferece a chave. A pessoa que falta é Joquebede, a filha de Levi. Ela não está na lista porque tecnicamente ela ainda não tinha nascido quando a viagem começou. Ela nasceu no exato momento em que a família estava cruzando a fronteira, entrando no Egito. A situação de Joquebede é realmente única. Ela foi concebida na estrada, fora do Egito, mas nasceu literalmente na chegada. Por causa disso, ela é contada como parte do grupo que desceu ao Egito, completando o número 33 e resolvendo a nossa equação. Agora que a gente resolveu esses dois mistérios, vamos ampliar o foco. Vamos resolver o quebra-cabeça numérico final, o número total de membros da família de Jacó que deram início à nação no Egito. O texto nos dá a contagem separada por cada matriarca. A gente já viu que os de Lia são 33, a conta continua com 16 de Zilpa, 14 de Raquel e 7 de Bila. Agora, é só somar tudo isso. Somando todos os descendentes que fizeram a viagem de Canaã para o Egito, a gente chega em 66. Mas todo mundo conhece o famoso e simbólico número 70. Como a gente chega lá? Faltam 4 pessoas. A conta final é, na verdade, mais simples do que parece. A gente começa com esses 66 que viajaram. A eles, somamos os 2 filhos de José, que já tinham nascido lá no Egito. E para fechar a conta da casa de Jacó, o texto inclui na soma o próprio Jacó e também José. 70. E aí está. Esse é o número que marca a fundação. Não é só uma contagem. É um número carregado de simbolismo
que representa a totalidade daquela família, que a partir dali se tornaria uma nação. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? Por que essa contabilidade tão precisa, tão detalhada? Não é só sobre matemática, é sobre identidade. É sobre um momento de transformação. O ponto-chave é este. A lista funciona como um documento de fundação. Ela congela no tempo o momento exato em que um clã familiar se torna oficialmente o embrião de um povo. Cada pessoa contada ali é como se fosse uma pedra fundamental dessa nova construção. E para fechar, tem um último detalhe fascinante que Rashi aponta. Só Raquel é chamada de esposa de Jacó nessa parte do texto. As outras são apenas esposas. Por quê? Porque, segundo a tradição, ela era considerada o pilar da casa, a matriarca principal. Ou seja, mesmo numa lista que parece fria, as nuances de relacionamento e de importância são preservadas. O que parecia só uma lista de nomes acabou revelando dramas de família, quebra-cabeças matemáticos e um profundo senso de propósito. E isso faz a gente pensar, né? Quantos outros segredos não estão por aí, escondidos à vista de todos em textos antigos, só esperando que alguém pare com um pouco de calma e curiosidade para contar?